Oi, pessoal, eu sou Beatriz. Na nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre o suporte de vida em pediatria. E aqui a gente vai falar sobre o suporte básico de vida e o suporte avançado de vida em pediatria, que é o nosso conhecido PAUS. Na nossa aula, a gente vai falar sobre os conceitos iniciais do PAUS, quais são as condutas preconizadas pelo PAUS. A gente vai falar um pouquinho sobre a RCP, que é a ressuscitação cardiopulmonar de acordo com o ritmo cardíaco, que pode ser um ritmo não chocável, um ritmo chocável. Isso a gente vai falar na nossa primeira parte da aula. Depois, na segunda parte, a gente vai seguir falando sobre as taquicardias e as bradicardias. Vamos começar. Eu adoro esse tema, adoro falar sobre o PAUS. E como conceito inicial, é super importante que você saiba que a principal causa de PCR, ou seja, parada cardiorrespiratória na pediatria, é a hipóxia. Isso é super importante para a sua vida médica, assim como para a sua prova, certo? Normalmente, pessoal, a criança não para de forma súbita. Normalmente a criança te dá sinais e aí a gente precisa ficar atento a esses sinais. Normalmente a PCR pediátrica ela é uma consequência de uma piora progressiva do ponto de vista cardiocirculatório ou do ponto de vista respiratório. Então, a gente precisa ficar atento, a esse quadro respiratório e quadro hemodinâmico dos nossos pacientes. No ambiente hospitalar, a gente tem algumas causas mais comuns de PCR pediátrica. O paciente pode parar por sepse, muito comum, pode parar por insuficiência respiratória, pode parar por intoxicações, e aí as drogas seguem como as principais intoxicações. Os pacientes podem parar por quadros de arritmia, pacientes cardiopatas, pós-operatório de cirurgia cardíaca, fazem muitas arritmias, doenças metabólicas, dentre outras causas. E aqui, quando a gente fala em suporte básico de vida, a gente começa com um conceito. O conceito principal que a gente tem que ter em mente é que a sequência do atendimento no suporte básico de vida é essa daqui: C-A-B. É um pouquinho diferente do que a gente está habituado a ver nos adultos, A gente sabe que o C está relacionado às compressões torácicas, o A está relacionado à abertura de vias aéreas e o B, o C, A, B, o B está relacionado a uma boa respiração. Então, se lembre que essa é a sequência do atendimento. Na faixa etária pediátrica, a gente tem alguns ritmos de parada que são os ritmos mais frequentes. E aí eu chamo a sua atenção que os pacientes com bradicardia, eles podem parar, Eles te dão sinais, vai lá bradicardizando, e podem parar na sua frente. E a gente pode ter também a sistolia como um importante ritmo de parada na pediatria. Certo? Quando a gente falar aqui no PAUS de bebês ou lactentes, a gente está se referindo a todas as crianças que têm menos de 1 ano. Quando a gente falar em crianças, a gente vai falar em crianças que têm mais de 1 ano de idade, até elas atingirem a puberdade, até elas terem sinais de puberdade. Vamos começar falando sobre o suporte básico de vida em pediatria, e aí eu vou pedir a ajuda do meu tablet, que está aqui ao meu lado, e que está também essa tabela no seu material escrito, não precisa se preocupar em copiar, e eu quero muito, mas muito a sua atenção, certo? Aqui a gente tem a sequência de atendimento, o que é que a gente vai fazer no suporte básico de vida? Se lembre que até mesmo um leigo pode precisar seguir esse suporte básico. Eu tenho as condutas que vão ser tomadas em crianças, que são aquelas acima de 1 ano, e nos bebês, que são aqueles abaixo de 1 ano. Aqui eu não estou me referindo aos recém-nascidos. Os recém-nascidos a gente fala em um outro momento, certo? Primeira conduta, cheguei na cena do ocorrido, eu preciso fazer o quê? Checar a segurança da cena. A minha cena está segura? Sim
ou não? Minha equipe está segura? Sim ou não? Eu estou seguro, segura? Então, gente, segurança da cena é nosso ponto inicial. Certo? Cena está segura, doutora. Vamos lá, reconhecer se o paciente está parado ou não. Um leigo pode fazer esse reconhecimento se o paciente estiver não responsivo, sem respiração ou gaspinhando. Aí é a PCR para o leigo. Agora, a PCR para os profissionais de saúde é aquele paciente que não tem pulso e não respira em até 10 segundos. Aí eu vou dizer que o paciente está em PCR. Preciso ativar o sistema de emergência, mas primeiro eu preciso me atentar, preciso perceber se o colapso foi presenciado ou foi um colapso não presenciado. Vamos lá. Se uma criança para na minha frente, ou seja, foi um colapso presenciado, ela parou naquele momento, aí, pessoal, eu vou ativar o sistema de emergência e vou iniciar a minha RCP. Certo? Eu ativo primeiro porque o colapso foi presenciado. A criança ainda tem uma reserva do ponto de vista cardiorrespiratório. Agora, se foi um colapso não presenciado, eu cheguei na cena e o paciente já estava parado. Eu não sei há quanto tempo o paciente está lá parado. Aí eu vou iniciar a RCP e após isso eu vou ativar o serviço de emergência. Hoje em dia é um pouquinho mais fácil porque a gente tem o Viva Voz, né? A gente consegue fazer isso de forma mais dinâmica. A RCP tem que ser uma RCP de alta qualidade. Eu preciso fazer uma RCP com uma frequência adequada, que é uma frequência de 100 a 120 compressões por minuto. Mas não é qualquer tipo de compressão. Eu tenho que ter uma compressão adequada. Eu tenho que ter uma compressão com uma profundidade boa. E aí, leia-se, para crianças, né, para bebês, eu tenho que ter uma compressão que gira em torno de 4 centímetros e para crianças acima de 1 ano que gira em torno de 5 centímetros. Isso equivale a 1/3 do diâmetro antero-posterior do tórax dessas crianças. A sequência eu já te disse, C, A, B, não se esqueça disso. E aí a gente vai seguindo. Como é que eu vou posicionar as minhas mãos, certo? Se eu estiver diante de um bebezinho e só for um ressuscitador, eu posso colocar 2 dedos no centro do tórax da criança, abaixo da linha mamilar. Mas existe uma técnica que é mais adequada, que são os 2, né, polegares no terço inferior do externo, que normalmente a gente faz quando tem 2 ressuscitadores. Com um ressuscitador, a gente usa a técnica dos 2 dedinhos no centro do tórax. Para as crianças maiores, a gente vai usar as 2 mãos ou uma mão no terço inferior do externo. Sempre lembrar de garantir o retorno do tórax, né? Eu não vou fazer compressões sem o tórax retornar para sua posição habitual. Então, eu tenho que ter um retorno completo do tórax após cada compressão. Mas eu tenho que ter compressões sequenciais. Eu tenho que limitar ao mínimo as interrupções, que devem ser de, no máximo, 10 segundos. Então, eu vou limitar as interrupções a 10 segundos. Vou abrir a via aérea do meu paciente, né? Lembrar que eu abro a via aérea, se ele não tiver nenhuma história de trauma em região cervical, eu faço a inclinação da cabeça, elevação do queixo para abrir essa via aérea. Agora, se tiver alguma suspeita de trauma ou trauma mesmo, a gente faz só a atração da mandíbula. Certo? Eu vou coordenar as minhas compressões com as ventilações. E essa relação vai depender da quantidade de socorristas. Se eu tiver apenas um socorrista, eu faço 30 compressões para 2 ventilações. Com 2 socorristas, eu faço 15 compressões para 2 ventilações. Aí você já fez todas essas manobras iniciais, aí chegou o DEA, né? Você ativou o serviço de emergência, chegou o DEA. Você vai usar o DEA depois, né? Conforme as instruções do DEA, você vai seguir conforme o quadro clínico do paciente. Vai seguir com RCP, vai administrar choque, isso aí vai variar.
Certo? Aqui, pessoal, a gente precisa ter em mente que existem alguns ritmos em que o paciente pode cursar com colapso súbito. Normalmente, os pacientes, eles param, né, com FV e TV sem pulso, muitas vezes de colapso súbito, e aí a gente precisa lembrar que a FV e a TV sem pulso, ou seja, fibrilação ventricular e taquicardia ventricular sem pulso, são ritmos chocáveis. Se são ritmos chocáveis, eu preciso administrar o choque de forma precoce, certo? Existem outros ritmos em que o paciente vai precisar, por exemplo, de uma cardioversão sincronizada, que a gente vai ver na parte 2 dessa aula, certo? Normalmente, quando o paciente tem uma taquicardia supraventricular com pulso, aí você vai fazer a cardioversão sincronizada. Tá? Mas isso são cenas dos próximos capítulos. Só aqui para te lembrar, a faixa etária neonatal é uma faixa etária, né, na verdade é a única faixa etária em que o DEA não deve ser utilizado, certo? Para os recém-nascidos. A gente sai do suporte básico e vai para o suporte avançado de vida em pediatria. E aqui a gente já chama a sua atenção para a droga do pau. Sem dúvidas, a adrenalina é a droga da PCR, já que a adrenalina ela vai ser super importante para manter as funções cardiorrespiratórias dos nossos pacientes durante a PCR e melhorar bastante o desfecho pós-ressuscitação. E essa é uma das doses que você precisa ter, ó, na sua cabecinha. Tem que ter essa dose em mente. Qual é a dose da adrenalina na PCR pediátrica? Olha lá, acompanha comigo. 0,01 miligramas por quilo, que equivale a 0,1 ml por quilo da solução de 1 para 10 mil. Você vai me ouvir falar bastante isso, você vai se cansar, mas é de propósito, tá? Vamos lá, vou garantir o suporte ventilatório do meu paciente, deixei as vias aéreas pérvias, ofertei oxigênio, mas eu quero uma ventilação adequada. Os pacientes na pediatria param por hipóxia. Se atente ao suporte ventilatório, né? Você vai ver, poxa, aqui no PAUS, a gente não coloca catéter nasal, a gente coloca, né, uma máscara não reinalante. Se o paciente tiver um quadro respiratório mais exuberante, a gente vai precisar de uma via aérea avançada, e aí pode ser a intubação orotraqueal, mas eu te lembro da máscara laríngea, que é uma alternativa muito bacana, né, pra gente ter uma via aérea avançada na PCR. Não sei se você já teve contato com uma máscara laríngea, mas é esse dispositivo super bacana e salva vidas, certo? O tubo traqueal é nosso velho conhecido, que aqui na pediatria a gente tem tubos com cuff ou tubos sem cuff, né? Que a gente vai inflar o cuff. O último PAUS, pessoal, agora de 2020, traz pra gente que na faixa etária pediátrica os tubos traqueais com cuff são os mais seguros. São aqueles em que o risco de extubação acidental ele é bem menor. São aqueles que protegem mais a via aérea dos nossos pacientes. Então, a gente vai dar prioridade para os tubos com cuff. Mas a gente sabe que nos menorzinhos, nas crianças abaixo de 1 ano, nos recém-nascidos, a gente não usa com cuff, não. A gente usa sem cuff, certo? A capnografia é super importante, né? Que vai nos dar aquela medida do CO2 ao final da expiração, que vai nos dizer também se a nossa RCP está sendo de boa qualidade e vai mostrar pra gente quando tivermos a ressuscitação, né, quando a gente tiver um retorno da circulação espontânea. A capnografia, às vezes a gente não consegue ter na nossa prática, mas seria, assim, ideal termos em toda a PCR pediátrica. Já te falei, mas vou repetir que a droga da PCR é a adrenalina ou a epinefrina, né, já que tem um poder muito bom vasoconstrictor, né, vai aumentar a pressão diastólica da aorta, vai melhorar bastante a perfusão coronariana, vai ajudar o coração dessa criança nesse momento tão crítico. A dose, eu já te falei, 0,01 miligrama por quilo, que equivale a 0,1 ml por quilo da solução de 1 para 10 mil. E isso, gente, essa dose as provas cobram, tá? Então, assim, não só para sua vida, mas para as provas a gente precisa saber essa dose. E aí a gente pode preparar nossa seringuinha com 1 ml da
da epinefrina mais 9 de soro fisiológico. Posso fazer via endovenosa ou via intraóssea e posso repetir a cada 3 a 5 minutos. Ai, Beatriz, não tenho via intraóssea, não tenho via endovenosa, mas o paciente está entubado. Aí eu posso fazer via endotraqueal, só que aí a dose é 10 vezes maior porque a absorção ela é mais errática, é uma absorção menor, tá bom? Quando eu faço essa associação maravilhosa de uma RCP de alta qualidade com a epinefrina, gente, aí eu aumento bastante as chances de um desfecho bom para o meu paciente, porque eu vou aumentar muito a oferta de O2 para o coração, vou aumentar a contratilidade desse miocárdico, vou ativar os cardiomiócitos, vou fazer com que a criança assuma a sua contração espontânea, né? E assim, a gente vai ter um sucesso melhor da desfibrilação. Então, essa casadinha aqui é a casadinha top do PAUS, né? É o que a gente mais indica, é que a gente precisa saber. Tá bom? Outro ponto super importante quando a gente estiver diante de uma PCR pediátrica é a gente se atentar para os eletrólitos. Às vezes a gente vai precisar fazer reposições hidroeletrolíticas. Às vezes o paciente para por distúrbios hidroeletrolíticos, como por exemplo por hipocalcemia. O paciente pode parar por hipocalcemia, eu posso precisar fazer a reposição de cálcio, né, que varia ali de 5 a 7 miligramas por quilo. Essas doses você não precisa decorar, é só para a título de informação. Tá bom? Eu vou fazer cálcio em hipocalcemia, hiperpotassemia, hipermagnesemia ou intoxicações por bloqueadores de canais de cálcio, certo? Em alguns casos, eu preciso lançar mão do magnésio, né? Normalmente numa dose que varia de 25 a 50 miligramas por quilo, e eu faço essa dose de magnésio em pacientes que estão com hipomagnesemia ou quando a gente olha no monitor, olha no eletro e o paciente tem uma TV do tipo Torsades-Poan, que é aquela TV polimórfica que tem um QT longo. Eu tenho certeza que você já ouviu falar ou já viu um traçado de Torsades-Poan. Vou fazer BIC, o nosso amigo bicarbonato, quando o paciente tiver uma PCR prolongada, quando o paciente tiver um choque relacionado a uma acidose metabólica grave. Vou fazer BIC quando o paciente tiver uma hiperpotassemia, hipermagnesemia ou em quadro de intoxicações por antidepressivos ou bloqueadores de canais de cálcio. A gente usa muito bicarbonato, certo? A dose é de 1 mEq por quilo daquela solução de 8,4, né, que fica 1 ml por quilo, tá? Uma outra droga que é super importante aqui no PAUS é a amiodarona, que é um antiarrítmico muito bacana, né? A gente usa a amiodarona em casos de paradas com ritmos chocáveis, e a gente vai ver mais pra frente, né? Quando a gente tem uma TV ou uma FV que não responde à cardioversão, aí eu tenho indicação de fazer a amiodarona, que normalmente a dose é de 5 miligramas por quilo, e a gente faz em até 3 vezes, certo? RCP de alta qualidade, eu vou sempre ter em mente que esse é o nosso objetivo aqui no PAUS, e o médico, ele ali tem a função de líder da equipe, e ele precisa estar atento, né, para ver se aquela RCP está sendo ou não está sendo realizada de alta qualidade. O que é que eu vou checar? Já te falei isso, mas só repetindo. Vou checar se as compressões torácicas estão adequadas, né, na frequência adequada, que é entre 100 a 120 compressões por minuto. Vou ver se a profundidade está adequada, né? Eu tenho que ter um retorno adequado do tórax, sempre para sua posição habitual. Essa compressão tem que ser uma profundidade de 4 a 6 centímetros no máximo. Não devo comprimir menos, nem devo comprimir mais, senão eu posso fazer até uma fratura de costela nesses pacientes. Vou minimizar ao máximo as interrupções entre as compressões, no máximo em até 10 segundos, e evitar ao máximo ventilação excessiva, que eu posso fazer um barotrauma nos nossos pacientes, tá? Monitorização é super importante. O paciente chegou para você, você vai mover monitor, oxigênio e veia. Gente, isso é básico, né? O monitor, ele precisa estar conectado com o paciente, todos os eletrodos coladinhos, porque aqui vai direcionar as minhas condutas. Eu não posso fazer nada sem ter uma monitorização adequada e, obviamente, está relacionada a um prognóstico melhor, né, mais favorável,
certo? Aqui tem um ponto que a gente tem também no suporte de vida de adultos, né? Existem algumas causas que são causas reversíveis de PCR, ou seja, são aquelas causas em que eu posso atuar. E aí eu sei que você sabe, já ouviu falar nos Hs e nos T's, né, que são essas causas reversíveis de PCR. Aqui na pediatria, o que a gente tem de diferente dos adultos é a hipoglicemia. O paciente pode parar por hipoglicemia, principalmente os bebezinhos, os recém-nascidos, que tem uma carga, né, que tem uma reserva de glicose e de glicogênio muito baixinha. Então, se lembre da hipoglicemia. Os bebês, na verdade, as crianças, de uma forma geral, podem parar por hipovolemia. Se lembre dos quadros de diarreia, desidratação, choque hipovolêmico, o paciente pode parar. E hipotermia, a gente menospreza tanto a temperatura dos pacientes, né? Mas os bebês, principalmente os bebês, podem ficar mais hipotérmicos, né? Mesmo ali no bercinho aquecido, eles podem estar mais hipotérmicos e podem parar por hipotermia. Então, checar temperatura. Podem parar por hipoxemia, se você já sabe, podem parar por acidose, intoxicações ou distúrbios hidroeletrolíticos. Eu chamo a sua atenção para os distúrbios de potássio, para mais hipercalemia ou para menos hipocalemia, certo? A gente tem os T's, né, que as crianças aqui, a faixa etária pediátrica, normalmente não para pelos T's, mas os H são mais importantes, né? A gente pode ter uma PCR por pneumotórax, a gente pode ter PCR por tamponamento cardíaco, por intoxicações, as toxinas e tromboses, que podem ser pulmonar ou tromboses coronarianas, certo? Agora a gente vai para um outro tópico da nossa aula que diz respeito à PCR de acordo com o ritmo cardíaco. E aí você sabe que existem ritmos que são chocáveis, em que eu tenho que administrar o choque, e ritmos não chocáveis. E quais são os não chocáveis, em que eu não vou administrar o choque? Olha lá, atividade elétrica sem impulso, a nossa conhecida AESP e a assistolia. Vamos começar falando sobre a AESP, que o próprio nome já te diz, atividade elétrica sem impulso. Eu olho ali no monitor, eu vejo que o paciente tem uma atividade elétrica, mas eu não palpo o pulso, ele não tem pulso. Normalmente ele tem um ritmo mais lento, o QRS pode ou não pode ser mais alargado, mas habitualmente é assim, o ritmo mais lento tem atividade elétrica, mas o paciente não tem pulso, certo? A assistolia é um pouquinho mais fácil, né? Porque a gente tem uma linha reta no monitor. Linha reta no monitor, PCR? Não sei. Vamos lá. Antes de eu começar a minha RCP, eu preciso checar a técnica. E checar a técnica é o quê, né? Checar os cabos, ver se estão todos os cabos acoplados com o monitor, se os eletrodos estão fixados corretamente no paciente, vou checar os ganhos e checar as derivações, né? Então, eu vou ter uma linha reta no monitor, chequei a técnica está adequada e o paciente não tem impulso. Aí sim, eu vou dizer que trata-se de uma assistolia. Não caia nessa pegadinha, tá bom? Se eu tenho um ritmo que é não chocável, eu não vou administrar o choque, eu vou iniciar minha RCP de alta qualidade, que você já sabe, né? Vou ter o acesso vascular já puncionado e vou fazer a adrenalina, que você já sabe a dose, eu não vou repetir, senão vocês vão me chamar de chata, né? Mas a dose pode ser repetida a cada 3 a 5 minutos, certo? Aqui uma atenção, alerta, que após a obtenção da via aérea avançada, a gente não tem mais a necessidade de coordenar as compressões com as ventilações. Aí eu quero a sua atenção, porque isso mudou no PAUS mais novo, né? Um recitador vai realizar as compressões e o outro vai realizar uma ventilação a cada 2 a 3 segundos, totalizando de 20 a 30 ventilações por minuto. Isso mudou no PAUS atual, certo? Isso acontece quando a gente tem uma via aérea avançada. Combinado? Quando a gente tem ritmos não chocáveis a cada 2 minutos de RCP, os recitadores eles devem rodiziar suas funções e checar o ritmo. Se o ritmo for organizado, eu vou ver se o paciente tem pulso, né? Se ele teve um retorno da sua circulação espontânea. Se não tem pulso, não tem retorno da circulação espontânea, RCP de alta qualidade, vou reiniciá-la.
certo? Ritmos chocáveis, a gente tem dois, que são a FV e a TV sem pulso. FV é a fibrilação ventricular e a TV é a taquicardia ventricular. Não palpa o pulso, certo? E aí, pessoal, se são ritmos chocáveis, é óbvio que eu vou administrar o choque. E o primeiro choque é na intensidade de 2 joules por quilo. Tá? Aqui eu tenho o traçado, aqui a FV, que tem esse ritmo mais desorganizado, mais anárquico, e a TV, que tem um ritmo mais organizado, bem característico. Essa aqui é uma TV monomórfica, né? Tem um padrão bem constante, tá bom? Se eu tenho ritmos chocáveis, FV, TV sem pulso, vou seguir esse fluxograma. Vou administrar o primeiro choque, que a intensidade é de 2 joules por quilo. Choque administrado, inicio a minha RCP, certo? Fiz minha RCP 2 minutos, vou ver ritmo chocável ou não chocável. Se o ritmo ainda estiver chocável, eu faço uma carga maior, que aí é uma carga dobrada, de 4 joules por quilo. Choque aplicado, vou reiniciar minha RCP e vou infundir a adrenalina. Após 2 minutos de RCP, checo o ritmo. Ritmo chocável, doutora, vou aplicar um novo choque com a dose, né, com a intensidade maior. Aqui vai ser em uma intensidade de 4 a 10 joules por quilo ou uma dose máxima de 120 a 200, dependendo do seu equipamento, tá bom? A miodarona, quando tudo isso aqui não resolver, ela pode entrar como droga antiarrítmica. E aí a gente faz aquela dosezinha que eu já te falei, 5 miligramas por quilo até 3 vezes, né, com intervalos de 3 a 5 minutos. Esse esquema, esse fluxograma, eu não vou falar aqui, ele tá no seu material escrito, né, o fluxograma do PAUS, e eu quero que você, tarefinha de casa, que você memorize, que você sistematize na sua cabeça, tá bom? Vamos lá para a primeira questão. Unicamp 2020, menina 5 anos, chega ao PS em parada cardiorrespiratória, em assistolia, linha reta no monitor. Ao final de um ciclo de RCP, checa-se o ritmo, sendo identificado o ritmo sinusal, certo? Então, tem atividade elétrica. Exame físico, frequência cardíaca de 50. Pulso periférico, ela tem pulso, mas é um pulso fino e um tempo de enchimento capilar lentificado, de 5 segundos. A conduta gente, aqui a gente vai ver isso na próxima aula, na parte 2, mas é uma criança que está em assistolia, voltou, tem pulso, tem ritmo no monitor, mas tem uma frequência cardíaca abaixo de 60, ela está bradicárdica e ela tem sinais de má perfusão, ela tem um pulso periférico fino, ela tem um tempo de enchimento capilar super lentificado. O que é que eu vou fazer? Letra A, manter RCP de alta qualidade por mais um ciclo de 2 minutos. Obviamente, né? A criança está bradicárdica, eu não posso deixar lá a criança com frequência cardíaca de 50, pulso fino e um TEC de 5 segundos, né? Letra B, administrar atropina. Não, vou manter RCP. Letra C, administrar epinefrina. Não, eu vou manter RCP, depois eu posso fazer epinefrina. E letra D, suspender RCP e deixar lá, observar a monitorização com ênfase na ventilação. Vou deixar a criança lá. Não, né, gente? Eu vou manter RCP de alta qualidade por mais um ciclo de 2 minutos. Olha essa, Associação Médica do Paraná 2018, sobre a PCR na infância, assinale as alternativas que se encontram corretas. 1. O prognóstico da PCR na criança é melhor do que no adulto. Aí você vai pensar, deve ser, né? Não é. É pior na criança. A criança tem uma neuroplasticidade maior, ela pode sofrer muito com a PCR, né, a longo prazo, no sentido de complicações. E quando a criança tem uma PCR, a gente coloca lá como uma lista de problemas, status pós-PCR. Então, é pior o prognóstico na criança do que no adulto. 2. A principal causa de PCR hospitalar é a insuficiência respiratória. Exato, eu te falei que as crianças param por hipóxia. 2. Está correto. 3. A relação entre massagem e ventilação deve ser de 30:2 em todas as idades e qualquer situação. Não, você assistiu a minha aula e você sabe que 30:2 é só para um ressuscitador, 15:2 para 2 ressuscitadores. A 3 está errada. E a 4, a frequência da massagem cardíaca deve ficar entre 100 a 120 por minuto. Exatamente isso. Resposta dessa questão, letra C, 2 e 4 apenas. Só para finalizar, a gente não deve chamar muito massagem cardíaca. Ninguém está fazendo massagem. São compressões torácicas de alta qualidade. Se lembre disso e a gente se vê na nossa próxima aula. Tchau!